Oi, 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 eu sou Thiago França e esse é o Sabson. Sabson é um podcast e programa de rádio totalmente dedicado a falar de música, arte, cultura e outros assuntos que orbitam esses temas. Sempre às 10h30 da manhã na Rádio Brasil de Fato FM no 98.9, também no seu aplicativo preferido de streaming e no site do Brasil de Fato e no canal do YouTube. Hoje, episódio número 88, contando com a presença ilustre do meu amigo pessoal e parceiro de muitas empreitadas, Rômulo Frois. Vocês vão ter um gostinho do que acontece quando a gente se encontra por aí nessas mesas de boteco, nas madrugadas, por aí. Falamos sobre produção, sobre MPB, sobre como estão as coisas no Brasil, tentamos consertar um pouquinho de todos os problemas do mundo e você confere o papo agora. Rômulo Frois, já começamos aqui já com um gatilhozinho, assim, me deu um gatilho. Estamos com objetos aqui na nossa mesa. Muitos discos hoje. Sim. E um deles do Jamelão. Eu tenho um episódio com o Jamelão. Mas, por favor, faça esta introdução aí, me conte por que estamos aqui com o Jamelão e Orlando Silva na mesa. A gente tá aqui com o Jamelão e Orlando Silva, e você ainda trouxe um outro objeto, né, que tem a ver com esses objetos, por causa do meu pai, né? Meu pai é o cara que, a minha lembrança musical mais antiga da vida do meu pai, né? Eu sempre já falei isso mais de uma vez. A primeira memória musical que eu tenho é o meu pai lavando louça, cantando Aos Pés da Cruz, né? É a memória mais antiga que eu tenho dele, do que o Orlando Silva cantava, né? E até nesse disco que eu trouxe aqui não tem o Aos Pés da Cruz no repertório, mas tem a assinatura dele, está dizendo que é de dezembro de 1980. As pessoas escreviam no vinil, né, antigamente, assim, para dizer que era dele e tal, e a data. Aí eu trouxe também um Jamelão, porque é o que eu chamo da Santíssima Trindade do meu pai, né, que era o Jamelão cantando Lupicínio Rodrigues, acompanhado da Orquestra Tabajara, né? Eu ouvi isso a minha vida inteira. E a relíquia mais preciosa que tem aqui, que são essas folhas aqui. Uhum. Eu não sei porquê, meu pai resolveu escrever o repertório que ele gostava do Jamelão. E aí tem aqui, sei lá, Cuidado Moço, Mercadores de Suas Tradições, Rei Sem Coroa, Caixa de Ódio, enfim, com a sua caligrafia muito bonita que ele tinha desenhada. Sim. E eu achei isso, quando ele morreu, eu achei isso nas coisas dele. Então é um altar pro meu pai. E você trouxe os discos das horas, do qual você é produtor, arranjador e maestro, e eu lembro que a ref que eu dei para você é, Tiagão, Orquestra Tabajara, por causa do meu pai. Então tá tudo aqui, é um altarzinho pro seu Antônio. Grande Seu Antônio. Ronleta, pra quem tá ouvindo e não faz ideia, já são 15 anos de muitas colaborações. 15 anos de rolê. Muita hora de voo junto. E seguindo, hein? Inclusive estamos com o estúdio marcado. Exatamente. Já começamos disco novo. Já tem disco novo aí pro ano que vem. Sim. E foi uma onda, né, cara? Porque nós somos uns caras meio antigo, né? Eu mais que você. Não, mas eu digo assim, a gente tem... De alma antiga, né? Não é nem questão de alma antiga, né? Eu acho que a gente aprendeu as coisas ali numa época, né? Por exemplo, como produtor, eu não sou um grande produtor hoje em dia porque eu não domino as máquinas, né? Eu faço essa coisa antiga, que é de partitura, empilhar bolinha uma na outra, falar para as pessoas o que tocar, né? Eu não me aventurei, né, na linguagem de sample, de beats e tal. Pro Tools e softwares. Eu ainda sou, e nesse sentido a gente tá junto nessa, que são... Você canta e toca seu violão, eu toco meu sax, é isso, a gente faz ali a coisa daquele jeito e tal.
e é menos né, das máquinas e tal, Sim. da coisa eletrônica e tal. E aí eu acho que a gente pode falar também, né, que o outro disco que eu fiz dessa forma, que eu produzi, que eu arranjei e tal, foi o disco da Dona Iná, Sim. cantando Eduardo Gudim, Dona Iná, que está presente bastante na sua obra. Sim, muito. E aí eu deixo você contar. O modo como a gente não se conheceu, ele adora contar essa história, mas a gente estava no saudoso Platibanda, grande boteco da Vila Madalena. Esse é o único ponto de divergência dessa história, que a gente tava na mercearia. Ah, é? A gente não tá, eu não tinha conhecido ainda o Platibanda. Tá bom, então Platibanda ou mercearia, dois grandes botecos da velha Vila Madalena, né? Vila que, Madalena aliás, não existe mais, tristeza, né? Tristeza. Chegar ali naquele miolinho ali da vila ali e ver um buraco, um buraco onde era a mercearia. Onde era a mercearia é de uma tristeza. Mas eu estava lá completamente apaixonado pela Dona Iná. Dona Iná, grande cantora daqui de São Paulo, né? Que eu conheci nas rodas de choro no Bar do Sidão. E aí eu era louco por ela já tinha gravado no meu disco, e aí surgiu o assunto Dona Iná. Eu tinha acabado de conhecer o Thiago naquela hora, não lembro porque a gente estava no mesmo boteco, enfim, trocando ideia. Surge o assunto Dona Iná, aí eu começo a falar mal do disco da Dona Iná. Eu falo, cara, as pessoas não entendem a Dona Iná, aquele disco da Dona Iná, aquilo é muito limpinho, porque a Dona Iná não é aquilo. Aí o Thiago respira fundo e vê assim, tá bom, legal. Eu preciso dizer uma coisa, fui eu que produzi o disco da Dona Iná. Aí eu falei, legal, eu faço o quê? Eu vou embora? O que você quer que eu faça, né? Tá. Aí ele fala assim, não, eu quero me defender. Eu falei, então tá bom. E aí ele também tinha lá as suas questões com o disco, a gente ficou bem e tal, só que aí, 20 anos depois, ele me escreve, eu não vou falar o palavrão que ele falou pra mim, ele falou assim, mano, o disco é bom pra caralho, bom, já falei outro palavrão, né, o disco é mó bom, né? Aí eu falei, pô, pode crer, é bom mesmo. Do nada, é bom um belo mesmo. dia eu resolvi ouvir de novo lá, eu falei, cara, o disco é bom, pô. Aí eu falei, pô, pode crer, é bom mesmo. Mas é isso, a gente tava ali, eu, né, não era tão jovem assim, mas eu era jovem no sentido da produção, né? Eu tava ainda cheio de sangue nos olhos, assim, né? Tipo, cheio de certeza e achando que eu sabia qual que era a solução pra música brasileira. Então eu tava muito, enfim, e é bom que esteja assim. Eu falei com você aqui antes de começar, né? Eu adorei o programa dos Pelados. Eu gostei de ver aquela molecada cheia de opinião, e cheia de dúvida também, e cheia de coisa assertiva, e discutindo entre eles. Eu acho massa. Eu acho que o jovem tem que ser assim mesmo. O jovem tem que não gostar da coisa que está sendo feita assim, há muito tempo. Sim, enfim. até porque a gente que parece que não, mas já fomos jovens. Exatamente, algum dia, né? A gente fazia isso, né? O esporte preferido era sentar numa mesa de boteco e ficar ali jogando na mesa umas coisas que a gente achava, e conversando, e tentando entender, e um convencendo o outro, e às vezes sendo convencido, pensando, né? Pensando sobre... Não, e tinha uma coisa de crítica, que também não era bobagem, assim, estamos falando mal do outro, não era isso, era um pensamento crítico mesmo que eu acho que a gente mantém até hoje nos discos que a gente faz. Cada disco que a gente faz, a gente não quer fazer o anterior, a gente quer mudar o jeito. Aí faz uma coisa que dá super certo, sei lá, você fez o Malagueta Peludos e Bacanás, que é um disco que eu amo, assim, um dos discos da minha vida. Aí o próximo você vai faz outra coisa, não fica repetindo a fórmula, né? Então, eu acho que isso a gente exercia no nosso trabalho e que continua exercendo, mas também exercia... não sei qual a palavra usar, a cena, ou sei lá o que, a geração, tinha uma coisa de que foi isso que eu gostei de ver na molecada, nos meninos e meninas dos Pelados. Eu acho que eles estão ligados em quem está fazendo música agora, em quem fez música antes. Eu acho que eles se relacionam com quem fez música antes, com quem está fazendo música agora. Eu acho que isso é uma coisa muito forte. E que, infelizmente, a verdade é que tem época da sua vida, né? Depois você vai virando pai, depois você tem outras coisas para se preocupar, né? Mas na hora de produzir, eu acho que a gente mantém... A gente tá começando um disco novo agora e a gente tá querendo reinventar a roda de novo, né? A gente mantém o rigor. Sim. Né? Criativo. Eu lembro uma época que a gente ficou tateando isso muito tempo. Aí uma hora a gente chegou nessa conclusão, assim, né? Que é a coisa de você tem um rigor
sobre o que a gente faz, né? Tem um rigor crítico estético, né? E a gente ficou falando muito disso, assim. Mas só abrindo um parênteses, assim, porque realmente eu também gostei muito e eu tô ouvindo direto o Contato, cara. E aí uma coisa que eu fui sacar depois, que eu ouvi o disco deles quando eles estavam pra vir aqui. E agora, esses dias, eu tava ouvindo lá e a gente falou aqui rapidinho de uma música que a música chama Modric, né? Que fala do Modric. Sim. E eu falei, cara, tem algo de Rodrigo Campos na letra. Pode crer. Né? Pode crer. Tem algo assim de filosofar ali sobre o tema ali. Eu falei, caramba, olha só, tem um. E um assunto curioso, né? Música sobre o Modric, né? Exato. Muito bom. E você sabe... Mas essa coisa do rigor, eu acho que é isso também que faz a gente continuar fazendo, né? Porque a gente é isso. Não tem ninguém, eu sempre falo isso, né? Porque é um papo que pode parecer meio ressentido, mas ninguém tá esperando um disco novo meu. Quando eu lanço, aí as pessoas ouvem, olha que legal e tal, mas o Brasil não tá ansioso por um disco novo do Rômulo Frois. Então, por que eu vou fazer um disco novo? Aí eu acho que o rigor entra nisso. O que eu não fiz ainda? O que me motiva a fazer? Então, sei lá, meu próximo disco que já tá pronto é um disco que é só baixo acústico e voz. Só eu e o Cabral, mais nada. Aí isso me deu algum interesse, me deu algum tesão. O disco que eu vou fazer, eu, você e o Rodrigo Campos, é um outro jeito de fazer. Então, o rigor tem a ver com isso. Como se manter interessado e ligado no próprio trabalho para além da vida real, né? Para além do mercado, para além do não sei o que lá. Eu não sei quantas vezes eu vou tocar meu disco novo. Então tem esse exercício. E aí o disco é esse disco que a gente fez junto. Um disco caro, né? Exato. Tem faixa que tem 30 vozes de metais e tal. É isso. Aí a gente tocou 4 vezes, eu acho. E eu acho que já tocou bastante, inclusive. Eu achei que ia ser só uma. Tocou umas 4. E com a banda mesmo. completa foram 5 shows. 5 shows, show pra caralho. Então Então é isso, eu acho que tem a ver com isso, o rigor e é a coisa de ficar ligado, né? O que eu tenho pra dizer, né? Ainda mais hoje em dia que todo mundo diz, né? Enfim. E a gente nós somos os nossos maiores críticos, né? Então. Sim. Então, eu sinto falta mesmo da crítica. Eu sinto falta de alguém falar do meu disco, de alguém ter uma opinião sobre ele. Então, quando eu vejo, de novo, voltando ao programa dos meninos lá, das meninas, ter uma opinião sobre as coisas, né? Tipo assim, Tom Cruise é um puta ator. Eu acho legal, cara. Acho legal, sabe? Eu acho que não é blasé, sabe? Eu acho que tem um momento muito blasé. Seja por medo de emitir uma opinião, e aí essas coisas de internet, né? Essas classificações todas. Ou seja por uma coisa ensimesmada, né? Cada um por si. Isso é uma coisa, né? Agora papo de tiozão, né? A gente tinha uma coletividade, eu sentia que era uma coisa. De novo, vou voltar a eles de novo. Eu gostei deles que eu sinto uma coletividade neles também, né? Que isso eu acho que é uma coisa que, eu olhando de fora, me parece que às vezes se perdeu. Que é o movimento mesmo. A cena, a geração, sei lá como é que chama isso. Eu era muito interessado nisso. De gente que eu nunca nem tinha conversado, mas eu me sentia pertencente, né? Então, eu era pertencente a gente do Pará, a gente da Bahia. E hoje em dia eu vejo uma coisa muito individualista, que não é só na música, é na vida, né? Uma coisa muito individual, muito ensimesmada, cada um com o seu, cada um fazendo o seu negócio. Aí vai no Instagram, aí não sei o quê, aí eu tô gravando, eu tô lançando, faz o pré-save. Aí não sei, é muito assustador, assim, né? Enfim. Mas sem querer papo de tiozão, né? Tá tudo bem, mas tá tudo bem. Mas tudo isso, e aí, de novo, eu tô evocando a história da Dona Iná aqui, porque Sim. É uma coisa que a gente tem conversado desde sempre, que é o lance da produção. Você tem trabalhado muito com produção, né? Pegando um monte de gente pra... E gente nova também, né? Que eu gosto muito. E como que tá isso? Porque, assim, é meio difícil, né, cara? É ruim a gente chegar aqui e ficar nesse assunto recorrente, ficar parecendo que é uma grande lamúria, né? Que, na verdade, não é, né? Também é uma reflexão sobre Sim. como as coisas estão, né? Sim.
Não é para fingir que não está acontecendo, né? A gente tem que... como é que tá? Esse ano, graças a Deus, deu uma melhorada, porque é isso, né? A gente passou por uma pandemia e por um governo genocida e acabou com tudo, acabou com tudo. A gente ficou 2 décadas, eu já conversei com isso lá com a Roberta durante a pandemia, até chorei no podcast na época. A gente passou 2 décadas montando uma cena, festival e casas de show e turma e não sei o que, blá, 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 e aí destruiu tudo. E aí agora tá de novo reconstruindo. E eu sinto que tá melhorando, e eu tô vendo isso pela minha vida. Eu comecei a ter mais demanda de produção de artistas jovens que passaram em editais, que ganharam dinheiro de editais e tal. Então tem um movimento, eu sinto que tem um movimento ainda tímido, melhorando, mas sempre com aquela sombra do tipo assim, cara, e o ano que vem? E se não sei o quê? E se o Lula não ganha? E se o animal lá volta? Então eu acho que tem uma coisa muito frágil. Eu acho que a gente tinha um terreno que estava sendo construído e que eu ficava falando mal do Gilberto Gil como ministro da Cultura. Eu sempre digo isso, se arrependimento matasse eu já estava mortíssimo. Meu Deus. Eu estava no auge da minha soberba, botando um reparo no Gilberto Gil como ministro da Cultura. E aquilo, cara, aquilo acabou, né? E aí a gente tá agora nesse momento de reconstrução mesmo, que ainda não acabou. Não acabou a reconstrução. E eu também preciso ver o que vai acontecer. Então, por isso que eu acho que a gente tem que estar muito ligado, no sentido de estar ligado nas coisas políticas mesmo e tentar fazer não retroceder mais, sabe? E também não ter a ilusão de que o jogo estava ganho. Eu tinha uma ilusão que o jogo estava ganho. Sim. Eu achei que o jogo estava ganho. Eu me lembro muito de falar assim, cara, nunca mais vai ter um golpe no Brasil, porque agora tem a internet. E a internet, ela não deixa nada escondido. Eu sou, né? Eu vi ao vivo a edição do Jornal Nacional do debate do Lula e do Collor. Eu me lembro de eu gritar em casa dizendo que aquela edição era mentirosa. Que não era aquilo, e aí eu achava que a internet ia mostrar, né, a minha ilusão, e a internet foi a responsável pelo golpe, né? Ela foi a responsável pelas fake news e não sei o quê, então... Aliás, cara, só... Misturei os assuntos não, todos. Não, tá tudo em cima. Agora, o exercício para mim é deixar de ficar, talvez, um tanto assustado, sabe? Eu tô sempre achando que vai dar merda, assim, tipo, a porra do Trump vai fazer não sei o quê, aí não sei o que lá, aí vão... E aí, porra, os caras tentaram matar o presidente, mano. Outro dia, estavam lá com um plano pra matar o presidente. Então, o meu exercício agora é também não ficar achando que o mundo vai acabar, né? Então, é isso, Aí nisso tudo entra a produção. Aí por que produzir um disco? Essa é a grande pergunta sempre, né? Mano, o mundo tá acabando. As geleiras vão derreter, vai ter uma guerra nuclear. Por que você quer fazer um disco, né? O meu disco novo é um disco de canção de amor, né? Só canções românticas, né? Da onde, né? Então, é um exercício psicanalítico de continuar fazendo, sabe? Aí acho que entra uma coisa que é o amor pela parada mesmo. Eu tenho um amor pela produção. A gente é muito diferente, né? Você é o cara do palco, né? Você é o cara da apresentação. Eu vejo que é onde você tá no seu auge. Eu gosto de me apresentar. Eu aprendi a gostar, a cantar. Mas eu sou do estúdio, cara. Eu sou de fazer a canção e registrar a canção. É nisso que eu ponho todo o meu esforço. E aí eu adoro quando me chamam para produzir, porque aí eu posso botar esse meu esforço em outra pessoa, que tem aquela cabeça dela, né? É onde eu mais me sinto à vontade. E se eu pudesse, eu era produtor, eu produzia disco o tempo inteiro, assim. E nos últimos anos não estava rolando, porque não tinha dinheiro. E aí agora começou a rolar um pouco. Que continue assim, né? Vamos ver. Não sei. Cara, você tava falando aqui, eu tava lembrando, toda vez que a gente pensa, né, como as coisas estão agora e tal, não sei o quê, fica sempre pra mim a imagem recorrente, a saudade eterna da serralheria. E assim, a gente, óbvio, né, a gente sofreu muito, né, com um governo federal genocida, mas a gente precisa dar crédito também para o governo municipal, Opa, né? Opa.
que Brilhante. que também destrói as coisas É. assim numa velocidade, né? É. E vai impossibilitando as coisas dessa vida acontecer, né? Municipal, estadual, governos, né? Assim, é uma loucura, assim. É doideira. É muito louco, né? Mas a gente tá num lugar aqui, por exemplo, eu sempre fico pensando nisso, né? Porque é isso, eu não quero ocupar esse lugar. Eu detesto o lugar do tiozão do rock, né? No meu tempo é que era bom. Isso eu não vou assumir, não vou assumir esse papel. Mas eu acho que a gente tem que dizer as coisas e mostrar tal. Mas também, vou falar pra mim, né? Tem que se apegar às coisas. Tem gente muito mais fodida do que eu e que tá fazendo as paradas, tipo o MST, entendeu? A galera tá lá ocupando. Sim. E aí é um negócio revolucionário. Aí Sim. quando você lê a respeito, quando você tem a notícia, e aí você ouve, tem uma tribo, tem uma aldeia indígena que não sei o que tal, aí tem um quilombola, e gente do Movimento Sem Teto, a Ocupação 9 de Julho, que é um negócio que eu tenho alguma proximidade. Aquilo é de uma força tão grande. Sim. O meu esforço é ficar olhando também para as pessoas que trabalham e que consegue fazer as paradas, né? Eu acho que é isso. Porque é tão mais fácil você olhar pra coisa ruim, né, cara? A coisa ruim te domina, né? Mas eu acho que 10 minutos no Twitter você morre, assim. Você é sugado ali pelo buraco negro. E aí tem todo um Brasil, cara, se levantando, movimento negro, movimento... Porra, tem todo um monte de gente fazendo coisas incríveis e morrendo por isso e não sei o quê. Né? Não, é que eu acho que tem uma diferença importante, né? Que uma coisa assim para muita gente pode achar que é uma grande lamentação, mas é um pouco de denúncia também de tipo. Sim. As pessoas. A pessoa que assim, que ela não trabalha com nada, não tem envolvimento profissional com nada artístico. As pessoas não sabem como as coisas acontecem. Sim. E eu vejo porque, assim, a coisa do carnaval, as pessoas me dão ideias, assim. Mas por que você não faz um negócio? Mas por que você não vai lá e não sei o quê? Eu falei, bicho, que é difícil pra cacete. Porque se eu for lá, tem polícia esperando pra descer o cacete em mim. Porque se eu for não sei aonde, eu tomo uma multa da prefeitura. Então, assim, entender que tem um funcionamento da cidade, que tem coisas... que tem gente interessada em fazer coisas, né? Tudo é dificultado. E existe uma questão... Existe uma questão, sim, de perseguição ideológica, né? Que sempre, assim, a coisa mais importante do mundo parece a do barulho, né? Sim. O povo vem reclamar do barulho, não sei o quê, aí lá vai a prefeitura fazer obra de madrugada para não atrapalhar o trânsito, põe uma britadeira às 3 horas da manhã. Minha orelha lá em casa. Né? A obra, a construtora pode fazer barulho a partir das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. Só que se ela começar às 6h30, ninguém vai chegar lá e vai mandar parar. Se ela ficar até às 9, ninguém vai mandar ela parar. Ou o caminhão chega para derrubar os tubos lá às 2 horas da manhã, porque não pode circular. Alguém tá preocupado? Ninguém tá preocupado. Então, assim, a gente vê que existe eu acho que é importante a gente falar dessas coisas assim para entender que existe sim um cerceamento, existe sim uma perseguição, existe uma coisa assim de não deixar prosperar porque é oposição, então... E aí tem uma coisa que é muito louca, que é o seguinte, aí cai sempre naquele negócio, e a gente continua fazendo, né? Você continua botando seu bloco na rua, literalmente, com todas as coisas contra, porque espera-se do artista essa missão, né? A gente é quase missionário, devoto, sei lá o quê. Sim. Só que, por outro lado, também, aliado a isso, agora você não pode se lamuriar. Você não pode ir lá no Instagram falar que tá foda. Porque você vai pagar de loser, isso vai fazer você perder trabalho, porque lá você tem que performar, para performar uma palavra liberal ótima, né? Sim. Performar a vitória, né? Sim. Olha como eu sou foda, olha o que eu fiz, olha aquilo outro, eu não sei o quê. Então é muito louco. Aí você conhece a pessoa na intimidade, ela tá fudida, tá se fudendo, mas lá ela tá mandando ver. E aí não pode discutir porque você pode ser um ressentido, um loser, né? A gente importou o conceito loser americano, né? Não tinha isso no Brasil, agora tem. E aí é isso. E é um negócio meio sem saída, né? Então é isso. Aí o que acontece? Aí você volta para o individual. Então tá bom. Então o Rômulo Frois, o pai da Olga, 54 anos, tem que pagar o colégio dela. Eu vou ver o que eu posso fazer aqui.
E aí a coisa coletiva se perde, né? Que era uma coisa histórica na música brasileira, né? Na arte brasileira, né? A coisa coletiva. Sim. E que sempre teve. Então, é isso. É isso. Não, porque não é pra ficar. De novo, não é pra ser o. É só pra trocar ideia. Agora, aí de novo, vou voltar ao que eu falei um pouco antes. Tem gente se organizando, tem gente fazendo coisas juntos, tem gente fazendo movimentos, criando coisas, mudando lei, tem gente se candidatando a cargos públicos, né? Então também tem esse lugar. Infelizmente não é o meu, eu acho, assim, na coisa mais institucional. Desculpa, eu não posso ficar em silêncio nesse momento, Ah. porque eu tenho certeza que alguém pensou, você falando assim, eu não vou me candidatar, alguém pensou assim, mas o Thiago vai. Eu não vou. Mas você tem mais vocação para isso do que eu. Eu tenho vocação para ter um bloco de carnaval. Você tem vocação para lidar com as instituições. Você fala o que você faz, eu não faria nem fudendo ir lá no Conselho da Santa Cecília, meu Deus. Na quarta-feira à noite falar com um vereador. Não é quarta, é terça. Eu não ia. Tem que ter, mas é isso, cara, tem que ter disposição e assim. Mas alguém tem que fazer a parada, né? E justamente isso, cara, a gente acha também que durante um tempo, assim, eu não imaginava. Eu falei assim, cara, eu via, você passa ali na rua e você vê ali a Assembleia. E você fala assim, e como é que entra aqui? Pela porta, bicho. Você entra pela porta. E você fala com as pessoas, e é isso, e assim, quando a gente não fala, e isso é uma grandíssima verdade. Exatamente. Se você não fala, tem outra pessoa que tá falando. Entendeu? E assim, as decisões, elas não são tomadas no mundo das ideias, no mundo da estética, da arte. Sim. Não, elas são tomadas lá. Então, é isso. O cara que não quer, ele vai lá pra reclamar. Então eu tenho que ir lá pra me defender também, né? Ou é isso, ou eu vou ficar também aqui, vou aceitar, né? E você falou uma coisa que dá pra transferir pra coisa da criação, que também é outro assuntão, né? Que é um assunto que não tinha quando eu comecei, e que bom que tenha, que é a coisa da criação, dos assuntos, né? De falar dessa coisa tão contemporânea de cada um falando sobre o seu problema, né? Então, os artistas negros estão lá falando sobre o racismo, os artistas LGBTQIA+, falando sobre essas questões, e parece que cada um só pode falar por si mesmo. E o Nuno Ramos, meu parceiro, fala uma coisa que é cara, eu acho que todo mundo tem que falar do assunto, tem que começar a falar, sem medo de falar, porque se a gente não fala, o outro fala. Exato. Então, se assim, o Nuno, um homem branco, não for querer discutir a questão do racismo porque ele é branco, o branco lá, o branco genocida, vai falar, porque ele não tem esse problema, ele não tem esse pudor. Então a gente tem que ocupar também esse lugar. E é uma outra questão na hora da criação, né? O que dizer, o que falar, como falar. Eu acho legal você pensar nessas 3 perguntas, mas você deixar de falar, eu acho muito perigoso, porque é isso, aí é toda uma articulação que a pessoa fica assim, com receio de falar sobre esse assunto, porque talvez não seja o lugar dela falar, ou porque talvez vai perder uma entrada naquele edital, ou porque então tem um monte de amarras, cara. Não, eu acho que tem 2 coisas, né? Primeiro que assim, eu acho que muita gente devia deixar de falar as coisas porque simplesmente não tem o que falar, né? Isso era bom, Que isso é uma parada, né? Porque você tem ali um teclado no seu celular que você precisa falar. Tem isso também, né? Tem muita gente falando... Respira, né? Exato, leia, se instrua. E ao mesmo tempo, cara, assim, a internet criou essa coisa de que todo mundo vai se aproveitar de tudo, de todos os ângulos possíveis e imagináveis o tempo inteiro. Então, assim, se você falar sobre uma coisa, não era pra você falar. Se você não falar, era pra você falar. Então, assim, vai ter o que vai te defender, vai ter o que vai te atacar, independente de qualquer coisa, independente de qualquer posicionamento que seja, pra um lado ou pro outro. Vai ter, entendeu? Todo mundo quer uma fatia desse bolo aí, entendeu? Sim. Então, e é um pouco isso, cara. A gente tem que, sei lá, dar um pouco de... Acho que dá um pouco de receio, assim, dá um pouco de medo, assim, mas... Quando começou todo esse movimento de cancelamentos e não sei o que e tal, acho que ficou todo mundo muito assustado, assim, mas acho que passou um pouco isso também, né? O brasileiro é muito
novidadeiro, né? Enquanto foi novidade, era um por dia. Agora ninguém mais quer saber disso também. Ninguém tá com tempo mais, com saúde, pra ficar caçando tanta confusão, assim. Mas tem uma coisa que você falou assim também, que é uma coisa que eu falo muito com os artistas que eu produzo, os mais jovens, assim, né? Tipo, o primeiro disco, que é você tem que estar muito seguro, não é seguro não é a palavra, mas Confortável, né? e acreditando no que você quer dizer. Exato. Porque aquilo ali, cara, você vai ter que defender a sua vida inteira. Exato. Você não pode fazer uma conta. Será que esse disco não está muito triste? E aí o mercado agora... Cara, se você ficar pensando no mercado, no que o outro vai ouvir, no que o outro quer... No que você tem que... mas é um disco que tem muita música. Você não acha que é muita música? Eu falei, cara, você quer gravar? Eu queria. Eu falei, então grava com muita música. Grava. Põe poemas. Mas não é chato botar poema entre as faixas? Eu falei, talvez seja, mas você quer? Eu falei, eu quero, então põe poema. Exato. Porque, cara... E banca, né? E banca. E defende esse negócio e tal. Porque é isso, porque ninguém tá esperando um disco seu. O Brasil não tá esperando o seu disco. A sua estreia não é aguardada. Male estão esperando um disco novo do Racionais, né? Olha lá. Né? Olha lá. Então, cara, faz o disco que você quer fazer. E aí no disco é na hora, porque assim, a gente sabe que no palco é o que dá. Às vezes você não tem grana para levar as 14 pessoas do Disco das Horas, aí faz um pocket show. Às vezes você faz, como diz a música Brilhante do nosso amigo Maurício Pereira, que é o cara, inspiração para mim, para além da coisa artística, da vida dele mesmo profissional. Às vezes você ensaia para ninguém, às vezes você toca para ninguém também, às vezes você volta, que é o Dia Útil, né? Linda aquela canção, né? Um dia útil do artista. Então, por isso que no disco é quando eu me sinto mais poderoso. Porque se eu quiser gravar um disco de orquestra, mano, eu vou fazer, vou dar um jeito. Eu vou atrás de dinheiro, eu vou fazer empréstimo, eu vou vender, sei lá o que eu tenho, e faço um disco de orquestra. Aí depois eu vou e toco o disco de orquestra, voz e violão. Foda-se. Então o disco pra mim é um lugar sagrado, é o documento, assim. É o documento pra mim. Guardou essa frase, produção? É o corte. Mas o Romulo é foda, porque pra variar, né? A gente encontra, assim, é sempre muito assunto, né? Muita coisa. Só uma coisa que eu quero voltar, se possível, rapidamente, que assim. Teve esse momento ali, teve um momento ali, e foi perto da produção do disco da Elza Soares, né? Foi naquele momento ali. 10 anos atrás. 10 né? anos atrás. Que tudo isso começou a ser esmiuçado, né? Pensado a exaustão e tal. E você acha que alguma coisa disso te modificou como letrista? Você diz o quê? Tudo isso que a gente tá falando, né? Dessa coisa da identidade, do que eu posso falar, do que eu não posso falar. Sim. Você acha que... Sim. No mínimo, o lado bom dessa história, né? No mínimo, não me deixou à vontade pra sair falando as coisas assim, sabe? Com uma certeza. Eu acho que eu sou uma pessoa... Eu tinha muita certeza de tudo, né? E que isso é bom pra um jovem também, né? Ter certeza de algumas coisas. Mas eu acho que esse movimento todo, sobretudo na música brasileira, né? Eu acho que me fez repensar muito, e pessoas como o Bernardo Oliveira é muito importante para mim. A história da linha evolutiva da canção brasileira e que não sei o que e tal. E aí eu falo assim, cara, e se a gente mudar o eixo, tirar do Tom Jobim e botar no Ismael Silva? Muda tudo. Vira outra coisa. Aí quando eu conheci o Rodrigo, um sujeito que nunca tinha ouvido MPB na vida, tinha ouvido só Djavan por causa do pagode. Ele tinha outro lugar, e era um artista que eu amo, assim, que eu admiro profundamente, que não teve a mínima formação igual a minha. Como é que eu gosto de um artista que não teve a mínima formação igual a minha? Que na minha cabeça eu gostaria de gente que gosta do Milton Nascimento, do Luiz Melodia. Não, o Rodrigo vinha lá do Cacique de Ramos, do pagode de São Paulo. Então isso me fez entender que essa pluralidade e tal, e não quer dizer que eu comecei a escrever no sentido de assuntos, mas eu sinto que não só na escrita, mas na produção, eu comecei a pensar
de modo mais plural, assim, sabe? De ter menos certeza, de ter menos... de achar que uma pessoa que tem uma origem diferente que a minha vai pensar de um outro jeito, vai agir de um outro modo, vai ter outras referências. Só pra não ficar nenhuma dúvida aqui, porque eu sei exatamente o que é que o Rômulo tá falando, que a gente já falou muito disso, assim, origem diferente, a gente tá falando de vivência musical, artística, não tem nada de... Não tem nada exatamente. social, de gênero, pelo amor de Deus. O Rodrigo é lá do pagode e eu sou da MPB. E antes de eu ser da MPB, eu era disso aqui, ó, dos discos do meu pai, que é pré-bossa nova, né? E o quê? Não era, não? Vai. Assume. Assume. A MPBzinha de barzinho que você fala aí, você tá falando? É verdade. Fala. Eu gostava de uma MPB de barzinho, assim. Fala. Vai pra falar os artistas? Fala. Roupa Nova, 14 Bis, Boca Livre. Fazia um cover do Legião Urbana. Cantava igualzinho o Renato Russo, é verdade. Tem... aquele meme assim, né? Do que você gosta, Caetano Veloso? Mas do que você gosta mesmo? Renato Russo. Teve, é verdade. Teve isso, é verdade. Mas assim, eu acho que não é que eu tô escrevendo uma letra e eu tô preocupado com o que eu vou escrever, não é isso. Mas eu acho que ampliou o meu universo. Eu acho que eu era mais... Eu acho que até o meu terceiro disco, até o No Chão Ser um Chão, eu era mais enquadrado, eu era assim, era MPB dos anos 70, aquilo que me agradava era aquilo que eu me referia, era aquilo que eu me media, que eu fazia. Eu acho que depois de lá, eu não sei, sabe, eu não tenho mais tanta certeza sobre as coisas. Eu acho isso bom, assim, na verdade. Eu acho que isso mudou a minha letra, mudou o meu jeito de produzir, assim, sabe? De, por exemplo, dar conta do pagode, que era uma coisa que eu tomei. Aí sim foi no Platibanda. Isso foi no Platibanda. Que eu e o Clima, meu grande parceiro Clima, falando mal do pagode pro Rodrigo Campos. A gente tomou um salve, ele arrancou um cavaquinho do case no meio do bar e deu uma aula de Cacique de Ramos para nós dois, né, que foi uma das maiores humilhações e aprendizados da minha vida. Muito antes desse movimento todo, daquele dia eu falei, cara, mano, para de falar merda, né? Procure saber, famoso procure saber. Né? Eu tentei enfiar o Martinho da Vila agora abaixo também, não consegui. Mas isso até hoje, gente. Mas tudo bem, você vai fazer deixar registrado isso aqui, né? Não, mas tá tudo bem também, pô. Eu já cansei de falar aqui que eu não gosto de rock também, tudo bem, eu assumo. Ixi, mas olha só, e agora depois de velho, tô gostando de rock que esses moleques estão fazendo aí, cara. Por exemplo. Ouvi o disco deles, achei massa pra caramba. Ouvi a Sofia Chablau agora com o Sofia eu amo. Cara, achei foda. Inclusive a Sofia é espetacular. A Sofia e Felipe estão aqui. Estamos nas negociações. A banda do Felipe, o Tangolos Mangos, é espetacular. Então, isso me anima muito, sabe? Tem uma molecada muito massa, cara. E é assim, não é só que é massa que faz o som, é massa no pensamento, é massa... Inclusive, até queria que eles fossem meus amigos, assim, ninguém me procura. Eu sou legal, gente, eu não sei, é porque eu tenho essa cara de mal, né? As pessoas acham que eu sou muito... Bicho, você sabe que eu sou gente fina, né? As pessoas acham isso... nós dois, você também, né? Porra, a gente tem essa marra, né? Essa estampa, assim, parece que a gente é mó legal, cara. A gente apanhou a vida inteira, cara. A real é essa, cara. Eu era o moleque nerd do colégio que apanhava dos outros, entendeu? Eu fui o gordinho que não namorou ninguém. Não tem essa. Criou a casca, né? A gente fica cascudo, cara. Castrinho, cara, outro cara maravilhoso. Não, tem uma moçada, cara, tem uma novíssima geração muito massa. Eu não vou, porque a pessoa não merece ter o nome citado aqui neste podcast. Mas assim, pessoas que acham que são medalhões da música brasileira e que não são, entendeu? Que são Nepo Baby, que agora são Nepo Vovô, né? O vovô Nepo Vovô, porque o pai dele é sim um pilar do Brasil. Sim. Bicho, a pessoa que acha que não tem música boa sendo feita no Brasil, em qualquer momento... Cara, ó... Nunca teve. Você vai entrar em choque com essa informação agora, cara. Ó, agora, segundo semestre, pensa o seguinte...
quantas escolas de samba existem no Brasil? Essa informação, a nossa amiga fez esse levantamento nisso. É inacreditável. Mas fala, complete. Cara, olha que coisa inacreditável. Tem, vamos lá, 50. O quê? Escolas de samba entre Rio e São Paulo. 50 até aqui no bairro, bicho. É que eu tô pensando na divisão da Globo, assim, né? Não, tem tipo, é um levantamento bizarro, tipo 5.000 escolas Sei. espalhadas pelo Brasil inteiro. Aí cada uma vai escolher seu samba. Cada uma vai escolher seu samba. Aí são quantos candidatos? Cara, tem 50.000 músicas sendo compostas e sendo defendidas todo ano. Essa informação é muito brilhante, assim, né? Eu soube ela pela Mariana, nossa amiga. É inacreditável. Ela falou assim... Mariana Mansur, Mariana Mansur. Em lugar nenhum do mundo está se compondo tanto igual o Brasil, né? Aonde está sendo feito isso? Para um segmento específico, né? Para um segmento, né? Fora as músicas todas, né? Enfim, é uma loucura. É uma loucura, aí vai dizer cara. que não tem música boa. Vai falar que não tem, né? Mas assim, aí uma coisa... Eu vou pôr um reparo aqui numa coisa que você falou, que... Talvez tenha chegado o momento da gente admitir que nós fazemos parte da MPB, né? Eu sempre admiti. Eu nunca admiti. Nossa, desde o começo. Eu adoro esse rótulo. Eu me sinto muito à vontade nele. Porque eu não sou do pagode. Eu não sou do rock. Eu fui, né? Eu não sou do forró, não sou do frevo. Me considero ainda, mas eu faço tudo isso. Então, pra mim, isso é MPB. A MPB me dá o salvo-conduto pra eu fazer o que eu quiser. Eu tenho um disco de rock, eu tenho um disco de samba triste, eu tenho um disco experimental. Aí tudo isso pra mim significa MPB. Sim. Eu acho uma sigla ótima, assim, sabe? É que eu acho que assim, a gente que está de fato dentro dessa sigla, ou que transita por essa sigla, eu acho que a gente tá meio assim, ó, meio perdido, a gente não sabe o que tá acontecendo. Faz tempo, né? Porque assim, Faz tempo. Porque ela deixou de ser a música do Brasil, né? Sim. Porque essa era a verdadeira música do Brasil, né? Era MPB, né? Então fora dela tava o Odair José, por exemplo. Ele não tava dentro dela. Sim, né? Mas o que eu acho que, assim, dentro desses outros movimentos que durante muito tempo foram... inferiorizados, talvez, marginalizados, né? O samba é uma grande comunidade, Sim. O rap é uma grande comunidade, Sim, o funk é uma grande comunidade. Você vê as pessoas, elas, né, elas convivem. Sim. Agora, elas estão sempre juntas, estão colaborando. As 200 ramificações de música do Nordeste, as 200 ramificações de música do coisa... Norte. Eu acho que a gente... Não, MPB é um lugar incômodo no sentido da posição do artista. Eu sou artista da MPB, mas realmente é um lugar meio esquisito mesmo. Tá esquisito, né, porque é um lugar elitista, começa daí. Sim. As pessoas que falam isso com outro tom desse que eu tô falando, elas se acham superiores até hoje. Sim. E elas acham que tá faltando isso na rádio e na TV. E eu detesto, eu falei isso já em outro podcast, quando alguém, sei lá, ouve a Elis Regina, que eu amo, ou ouve o Tom Jobim, que eu amo, e fala assim, esse é o Brasil de verdade. Eu falei, mas nem fudendo que esse é o Brasil de verdade. Mas não Foi mesmo. mal, mandei um palavrão gigante agora. Bem. Não é, cara. O Brasil de verdade não é esse. Não é. O Brasil de verdade é um monte deles. Pode ser esse também, mas assim, numa escala de verdade, essa é a menor, né? Isso é um tijolinho, isso é um quadradinho dentro de uma colcha de retalho gigantesca. E aí, bem na minha vez, é isso que se apresenta, entendeu? E quando eu tô falando minha vez, eu tô falando agora, não. Tô falando de 20 anos atrás. Quando eu cheguei era a crise da indústria, a indústria falindo e não sei o que e tal. Não era mais a hora do artista. A minha época era os anos 70. Se eu tivesse entrado, né? Porque se eu não tivesse entrado, eu tava ferrado, né? Exato. Mas se eu tivesse entrado, era os anos 70 pra mim. Ali era a minha época. Aí, enfim, pra falar de época, né? Mas, enfim. Mas então, eu acho isso muito melhor, muito mais rico. Eu acho muito mais rico ser plural e ser infinito do que antes, que era uma casta, uma coisa assim que deixou 1 milhão de gente de fora. Sim. E aí a história oficial que deixa a turma do Estácio meio de canto, né? Que depois eu fui aprender, porra, a turma do Estácio é um acontecimento. Tem uma outra estatística também que eu me deparei com ela recentemente, fiquei meio de cara. 100.000 músicas
adentram o Spotify diariamente. Diariamente no mundo. Meu Deus do céu, meu Deus. 100 mil. Meu Deus. 100 mil novas canções entrando é uma loucura. No ar. Pois é. É uma doideira, né, cara? E aí, por que você vai fazer mais um disco? Por que você vai fazer mais... mais uma música. Mais uma Entendeu? canção. É. E cara, Romulo, a gente é amigo há muito tempo, mas eu tenho coisas assim que umas coisas que eu evito ficar falando, né? Que eu como mineiro, né? A gente que é mineiro, a gente tem uma tendência a acreditar em teoria da conspiração. Eu acho que mais do que qualquer outro estado da federação, o mineiro, ele, por ter a desconfiança no DNA, e cara, eu ouvi uma parada aí, uma teoria aí, que eu não consegui muitos dados, mas assim, eu tô muito propenso a acreditar nisso. A temperatura média do Alasca subiu 1,5 graus por causa dos galpões de armazenamento. Mas na teoria não, é da nuvem. A nuvem, ela tem que existir em algum lugar. Aí, aonde que a gente vai guardar esse monte de HD? Lá no Alasca, que já é frio, que não precisa pagar o ar-condicionado. E aí... É dado científico, não é teoria não, é dado científico. Eu já li isso também. Você leu isso também? Eu não tô ficando maluco, porque eu vi essa informação uma vez e depois não achei ela mais. Sim. Eu não tô ficando maluco, Esses servidores, essa bagaça aí que consome uma energia absurda, tudo lá, uma quantidade de água louca. Tá tudo no Alasca, porque precisa ser resfriado. Mas quer dizer o quê? Que a gente tá contribuindo para isso. A gente fazendo música, nós estamos contribuindo. No Alasca, é isso. Pois é, fazer música agora é contribuir com o derretimento do Alasca, é isso. E aí? Mas a gente... Que seja uma música aí, massa, entendeu? pelo menos, né? Mas às vezes fazer uma música merda e ainda derreter o Alasca. Ai, cara, que maluquice, né, bicho? Mas é isso aí. Desculpa aí, rapaziada. Desculpa aí todo mundo aí, a Marina Silva e o Greenpeace, mas a gente vai continuar fazendo música. É isso. Mano, deixei pra contar no final agora. Eu já te contei, não sei se você deve lembrar da história do Jamelão. Sim, mas... Eu preciso contar, cara, porque essa história é muito boa, né? Em 2001, 2002, eu produzi um evento com... E a banda continua em atividade, hein? O Copa Lagoinha continua em atividade. 30 anos já, isso? Cara, uns 25. Foda. 25, 26, por aí. Eu acho que é de 99 que eles começaram lá e eu entrei em 2000. Membros originais ainda? Só um. Só sobrou um lá. Só sobrou o Agostinho Paulucci no violão de 7. E aí o Copa Lagoinha era um fenômeno lá em Belo Horizonte. Bem na época que eu frequentava Bem na época que você frequentava BH. Inclusive por algum motivo, né? Em algum momento você frequentava tanto BH e eu ouvia tanto falar do seu nome que eu achava que você era de BH. E aí a gente, né, começou a fazer umas noites assim, Copa Lagoinha abrindo... artistas... pra Velha Guarda da Mangueira, pra não sei o que e tal. E aí um dia foi o Jamelão e o Jamelão... Chegou a notícia que o Jamelão queria cantar um Lupicínio lá. E só que ia ser muito perto do carnaval. E aí eu falei, pô, bicho, vai zoar o rolê. E o Jamelão, não, o Jamelão quer um piano. Ele gostava de piano, né? No antigo Lapa Multishow, que hoje é a Autêntica. Lapa Multishow. Né, que não é a primeira casa da Autêntica, mas a Autêntica hoje tá lá nesse espaço. Um grande abraço para o meu amigo Guilardo. Se alguém ouvir, faça chegar no Guilardo. E aí, pô, o Jamelão chegou lá no dia lá e o Josimar, que era o diretor musical lá, que era o Sete Cordas, foi me apresentar pro Jamelão e tal, e o Jamelão falou assim, esse era o rapaz que não queria o piano aqui, né? Eu falei, pô, Jamelão, pelo amor de Deus. E aí, enfim, a gente conseguiu um teclado pra ele cantar, e eu falei, pô, vai barrigar o baile aqui, cara, pro carnaval, Jamelão, pelo amor de Deus, né? Me leva que eu vou, sonho meu, me ajuda a gente aí, né? Aí falou, não, vai cantar um Lupicínio lá. Aí
Aí o Josimar virou e falou assim, pô, na hora do Lupicínio você sobe lá e toca com a gente. E aí ele cantou o Nunca. E como se fazia nas rodas de samba, o cantor vai lá, canta a música inteira. Na volta, o solista toca a melodia da música na primeira parte e o cantor volta a cantar a segunda. Volta na segunda. Essa música que, inclusive, alguns aninhos depois, eu coloquei minha avó pra gravar no meu primeiro disco, né? Na gafieira, Dona Inês cantou. Pode crer. E aí ele nunca. E aí ele só, né? Não fez nem sinal, ele terminou de cantar, o solista tem que entrar. Entrei, fui lá, toquei a melodia bonitinho, tranquilo, não sei o que e tal. E foi um momento legal, foi massa, foi bonito lá, emocionante, não sei o que. Não sei o que. E aí o Jamelão falou assim: Lupicínio, isso aí, vocês jovens aí, tem que conhecer o Lupicínio. Salva de palmas para o Lupicínio. E salva de palmas para o menino do saxofone. Parece que não, mas ele sabe. Falei, muito bom, muito bom. Parece que não, mas ele sabe. Tomei esse salve na frente de 2.000 pessoas no Multishow do Jamelão. E aí, assim, o pior de tudo dessa história é que faz pouco tempo, tem uns 2 anos mais ou menos, eu tava sentado numa mesa de boteco e eu tava com essa história na ponta da língua, né, pra poder contar lá na mesa do boteco lá, com uma galera uns 10 anos mais nova que eu, e eu falei assim, pô, eu toquei com o Jamelão, e todo mundo assim, quem é Jamelão? Eu falei, pô... Tem isso, né? Tem isso. A gente também tá aí pra isso, né? Parece que não, mas sabe, né? É isso aí. Eu podia ter trazido uma coisa que eu acabei de me tocar. Eu tenho uma foto do meu pai com o Jamelão, que eu assisti com ele ao último show da vida do Jamelão, que foi no Bar Brahma, em São Paulo. E a gente foi lá e tal. Depois desse show ele passou mal, internou e morreu. E aí eu nunca me esqueço que meu pai teve... 90 e... Aí eu nunca me esqueço que meu pai teve a manha de escrever no guardanapo, essa coisa de entregar pra ele cantar uma música, né? Mas não é que ele pediu um lado B, ele pediu, sei lá, Vingança, né? Aí meu pai jurava que ele tinha cantado Vingança, porque é que nem você pedir Satisfaction pro Mick Jagger, né? Você fala, você canta Satisfaction? Aí ele cantou Vingança, meu pai, tá vendo? Ele cantou. Falei, pra você, pai, é pra você. E tem uma foto linda dele com o meu pai, o meu pai tá com um sorriso gigante. E o Jamelão, aquela cara dele era mal-humorado até umas horas, né? Alguém falou assim, Jamelão, olha pra foto. Ele vira a cara assim, com a cara fechada, assim. Aquela cara preta dele, assim. O Jamelão tem a ver por causa da fruta, né? Que ele era um preto retinto, assim. E foi lindo. Meu pai, foi o primeiro show que meu pai viu dele, depois ele morreu, enfim. Não, Jamelão, mas tem gente aí pra falar que o Jamelão existe, né? Eu acho que... tamo aí, né? Hoje mesmo o Jamelão foi falar. Aliás, essa playlist vai ser bonita, né? Vai ser bonita essa playlist. Porra. Vai ser meio das antigas. Vai ser uma maravilha, Jamelão. Porque vai sair do Jamelão, vai entrar no Pelados. Porra, maravilhoso. Quem estiver ouvindo, vocês que dêem conta aí depois aí dessa maluquice. Exatamente. Aí. Será que o Pelados conhece o Jamelão? Conhece, eles são deve conhecer. Eles são umas crianças estudiosas, né? Eles conhecem de Tom Cruise e a Custódio Mesquita, né? Custódio Mesquita, ó, mais um aí pra playlist. Mas é engraçado, né, cara? Porque isso é uma coisa que... Pô, de novo, fica o tempo inteiro parecendo que é papo de tiozão, mas é porque a gente tá meio tiozão mesmo, né? Tá. Assim, às vezes eu fiquei com uma paranoia recente de que, tipo, as pessoas não conhecem quem não tá no Instagram. Não, isso é uma loucura porque, assim, a gente... Quem é Jamelão? Qual é a arroba do... Não, porque eu sempre conto uma história, né? Eu sempre fui o cara da pesquisa, sempre. Aí, sei lá, algum dia alguém falou assim, o primeiro samba gravado foi o Pelo Telefone em 1907. 17. Aí, beleza. Como é que eu ouvi isso? Não tinha internet. O disco do Donga... não tava em cartaz, não tinha pra vender. Tinha aquela coletânea da história da música brasileira da banca, da revista Abril. Eu fui atrás. Eu demorei um tempo pra ouvir pelo telefone, pra saber o que significava. Aí alguém sabia que eu tô pra mim, chefe da polícia. Hoje, agora, a pessoa tá ouvindo nós aqui, Jamelão. A pessoa vai lá e. Deixa eu ver aqui, Jamelão.
vai estar a discografia dele toda lá. Então não tem desculpa para você não saber. A gente, eu quero ouvir música do continente africano da década de 50, eu quero ouvir música malásia, eu quero ouvir... Né? Só abrir um parênteses aqui, mandar um abraço pro Matheus, nosso ouvinte, que o Matheus é o nosso VAR. Ele é o cara que, se tiver qualquer problema, ele é o primeiro a avisar a gente. Valeu, Matheus. Estamos servindo bem para servir sempre. Então, pessoas como o Matheus, por exemplo, é a Disneylândia. É o tempo que a gente vive. É a Disneylândia. Mas pra quem não é, bicho, são então. 100 mil músicas novas diariamente. E aí quem não tá no Instagram não existe, né? Não tem perfil do Jamelão no Instagram. Cadê? Jamelão oficial. Você vai fazer o Jamelão oficial? Vou fazer um feat com... Você não vai fazer um feat com o Jamelão? E aí, como é que faz? Que doideira, cara. Mas a galera do rap não tá sampleando Jamelão? Não, eu não sei. Era legal, hein? Samplear a Tabajara, né? Mas é que samplear agora tá difícil, né? Não pode mais. Não é mais igual era, né? Não era território, que era território livre, né? Agora o pessoal já entendeu como é que faz, tem que liberar. Mas o nosso amigo lá, sueco, dinamarquês, de onde ele é, do stream, vou nem falar o nome do streaming dele, ele não fez uma nova diretriz, que agora tudo que tá publicado lá ele pode usar bel prazer, né? Tem essa história, né? Cara. Até parece, né? Quero ver. Mexe com a minha música aí. Não. Não, isso aí não. Isso aí não vai rolar, não. Romuleto, a gente vai continuar o papo offline aqui e tal, e a gente tem gravação daqui uma semana. Disco novo que vai derreter mais uns centímetros do Alasca. Mais um né? pouquinho. Essa informação agora vai me pegar, cara. Eu não tinha associado o meu disco ao derretimento do Alasca. Porque a nuvem, cara, em algum lugar tem que estar esse negócio aí, cara. Não tá no é melhor fazer discos mais vazios, inclusive. Esse disco das horas, meu Deus. Não, eu não sei se a quantidade... Não é a quantidade de instrumento que vai... Que gera calor, né? Não, que vai aumentar o tamanho do arquivo, pô. O arquivo tem o tamanhozinho dele, é a duração da música. Não tem... É isso? Não. A capela ou com a orquestra é a mesma coisa. Eu acho que é a mesma coisa. O problema é o mesmo. Não, o problema é o mesmo. Se tá cheio de coisa, se tá cheio de vazio lá... O Matheus vai dizer se tem diferença. O nosso VAR. Então, última coisa aqui, só pra gente encerrar oficialmente o papo, esse disco novo aí. Disco novo, tô bem animado. Fazia tempo que eu não me animava tanto com disco. Acho que eu achei um negócio de uma sonoridade que deixou a canção e a minha voz. Eu acho que é o disco que eu tô melhor cantando de todos, assim. Porque a minha voz tá na cara, assim. É o Cabral com baixo dele, né? Que é muita coisa, né? Porque é um baixo acústico, mas passa por pedais e tem loops e tem um monte de coisa. Então não é que é um disco solene. Não é, digamos assim, para ter uma referência, não é Esperanza Spalding, jazz e baixo e voz. Uhum. É ruidoso, tem um monte de ruído, mas tem uma coisa da fala, e fala é a palavra certa, porque tá tão na cara que às vezes eu mais falo do que canto. E acho que tem uma coisa interessante, assim. E é o primeiro disco da minha vida que as letras são todas minhas. À exceção de uma, que eu finalmente vou gravar a canção que eu fiz para minha filha. Eu acho que era o disco que cabia essa canção. Aí a letra é da mãe dela, da Alice Coutinho. Mas todas as letras são minhas. Então é um disco muito pessoal. E acho que é um disco, sei lá, fazia tempo que eu não me animava tanto com um disco assim, de achar que é um assunto... 4 pessoas irão ouvir, né? Mas é isso, as 4 pessoas acho que vão gostar. Eu acho que um pouquinho mais de 4 vão ouvir, mas é isso aí, a gente segue fazendo. Valeu, Romuleto. Valeu. É isso aí, encerrando o episódio número 88, que contou com a participação do cantor, compositor, produtor, meu amigo Rômulo Frois. Lembrando todos vocês, como a gente já falou no papo, que cada episódio gera uma playlist com as músicas e os artistas citados na nossa conversa, e o link da playlist você encontra no seu aplicativo de streaming preferido, na descrição do episódio. Sabe som que tem roteiro, trilha sonora e apresentação minha, Thiago França,
A direção é da Camila Salmásio, a produção da Letícia Holanda, a captação de imagem da Marina Ortega, a técnica de áudio e sonorização é da Lua Gattinoni e a identidade visual é do Rafael Canoba. Aqui no Brasil, de fato, a coordenação das redes sociais fica com a Rafaela Cury, a coordenação de rádio e TV é da Muniz Ravena e a direção executiva é da Nina Fidelis. É isso aí, valeu e bons sons.